Boa noite, quem fala é José Rivair Macedo, transmitindo aqui da Vila João Pessoa, bairro Partenon, periferia de Porto Alegre. Falo em meio a um isolamento social que já ultrapassa 5 meses, num contexto de pandemia imprevisível, para a qual não sabemos quanto tempo mais teremos. Boa noite. Boa noite. Fala José Rivair Macedo, do bairro Partenon, Vila João Pessoa, periferia de Porto Alegre, numa noite de isolamento social após 4 meses de uma pandemia que assola o planeta, para a qual não há remédio a não ser o recolhimento. Eu gostaria de agradecer à professora Carla Miners e à DED pelo convite que me foi feito para falar para vocês sobre o pensamento de Abdias Nascimento. O que será apresentado aqui é parte de uma disciplina de pós-graduação que eu ministrei em 2017 e 2018, chamada Leituras Clássicas do Pensamento Negro Brasileiro. Nessa disciplina, uma das obras de Abdias Nascimento, O Genocídio do Negro Brasileiro, foi examinada em detalhes. E eu pretendo sintetizar um pouco o que foi apresentado até então. E, especificamente, essa aula foi integrada ao Novembro Negro da URGS do ano de 2018. O distanciamento de Abdias do integracionismo, o distanciamento de Abdias de uma perspectiva, integracionista ocorreu na segunda metade dos anos 60 e tem que ver com uma série de O distanciamento de Abdias de uma perspectiva integracionista ocorreu na segunda metade dos anos 60 e tem que ver com uma série de eventos que mostraram, não somente a ele, mas para aqueles que partiam de uma posição de fala do lugar de negro, em relação aos postulados e à prática do Estado brasileiro em sua relação com a África. É preciso dizer que a década de 60 foi a década das independências africanas. E, diante desse cenário, o Estado brasileiro, que naquela ocasião, a partir de 64, estava sob controle de um aparelho de Estado militarizado, após o golpe de 64, com apoio de uma burguesia nacional e internacional, viu na aproximação com determinados países africanos uma alternativa econômica viável e promoveu, portanto, formas de aproximação baseado na ideia de uma solidariedade histórica entre o Brasil e a África. Entretanto, essa aproximação estratégica não significou uma aproximação de fato, uma solidariedade de fato. E a voz de Abdias, de intelectuais integrados ao teatro experimental do negro, representaram, nesse momento, uma forte dissonância. Em 1965, foi organizado pelo Estado brasileiro um simpósio, um congresso, com a participação de intelectuais vinculados à negritude e a países africanos. Um trabalho inscrito por Abdias Nascimento não foi aceito nesse evento por ser considerado não acadêmico. Em 1966, na continuidade desses contatos, o presidente
Leopold Sédar Senghor organizou em Dakar o primeiro Festival Mundial de Artes e Culturas Negras, inspirado por uma perspectiva de negritude, da qual participaram diversas delegações internacionais, entre elas uma proveniente do Brasil. Nessa delegação, alguns intelectuais negros e alguns artistas tiveram presença, mas a participação de integrantes do teatro experimental a ruptura de Abdias, o distanciamento de uma perspectiva pai, como é o nome da coisa? O distanciamento de uma perspectiva integracionista ocorreu ao longo da segunda metade dos anos 60, quando o Brasil estava sob controle político de uma elite de militares associada à burguesia nacional e internacional. Nesse contexto de fechamento de regime no Brasil, houve uma aproximação estratégica com países africanos que estavam alcançando a sua independência. Essa aproximação teve finalidade meramente comercial e por isso ela é colocada na literatura de relações internacionais como uma aproximação baseada num pragmatismo que vai se afirmar de forma mais definida nos anos 1970. O objetivo era encontrar parcerias comerciais e, sobretudo, espaços para o consumo de produtos brasileiros. Ora, por conta dessa aproximação, houve um incentivo no Brasil da realização de eventos com temáticas vinculadas ao mundo africano. Em 1965, por conta de um desses eventos, esteve no Brasil Aimé Césaire, um dos grandes ideólogos e representantes da negritude. Entretanto, Abdias inscreveu um trabalho que foi recusado pelos promotores do evento, sob o argumento de que era um trabalho pouco acadêmico. Em 1966, na continuidade desses contatos, o Brasil foi convidado a participar do primeiro Festival Mundial de Artes e Culturas Negras em Dakar, no Senegal. E nessa delegação participaram intelectuais mais afinados ou próximos com a ideologia aceita e difundida pelo Estado brasileiro. Alguns representantes da cultura negra, como Mestre Pastinha, tiveram participação no primeiro Festival Mundial de Artes e Culturas Negras. Mas o trabalho, mais uma vez, de Abdias Nascimento e de integrantes do Teatro Experimental do Negro não foram considerados representativos do que o Brasil gostaria de ter mostrado no Festac. Em 1966, boa noite, fala José Rivair Macedo, da Vila João Pessoa, bairro Partenon, periferia de Porto Alegre, a convite da professora Carla Miners e da DED, nessa disciplina sobre o pensamento de Abdias Nascimento. Eu agradeço a elas pelo convite e informo que a exposição a seguir baseia-se num debate inaugurado no ano de 2017 na disciplina Leituras Clássicas do Pensamento Negro Brasileiro, que eu ministrei no programa de pós-graduação da URGS e realizei como curso de extensão do NEAB da URGS. Foi uma disciplina em que estudantes de pós-graduação
e de graduação tiveram a oportunidade de ler, discutir e interpretar a obra de intelectuais negros e negras desde o século XIX até o início do século XXI. E o genocídio do negro brasileiro, obra de Abdias Nascimento, foi detidamente analisada. A ruptura com uma perspectiva integracionista por parte de Abdias ocorre na segunda metade da década de 1960, quando o Brasil estava sob controle da ditadura civil-militar que tomou o poder em 1964. Naquele mesmo contexto, no bojo das independências africanas, começou a se colocar para o Estado brasileiro a perspectiva de aproximação com determinados países africanos como uma posição estratégica de diplomacia visando finalidade comercial. Por conta disso, um evento foi organizado em 1965, do qual participaram intelectuais africanos e intelectuais representativos da negritude, entre eles o próprio Aimé Césaire. Mas um trabalho inscrito por Abdias foi recusado sob o argumento de que era, entre aspas, pouco acadêmico. No ano seguinte, em 1966, aconteceu em Dakar, capital do Senegal, um grande festival de artes e culturas negras, inspirado pelo ideal da negritude, sobre o qual nós veremos um pequeno trecho que ilustra o cenário desse grande evento. A delegação brasileira que participou do primeiro Festival Mundial de Artes e Culturas Negras era integrada por acadêmicos provenientes da Bahia e de São Paulo e do Rio de Janeiro, em sua maior parte, assim como algumas figuras do mundo negro brasileiro, como, por exemplo, Mestre Pastinha, nome importante, né, da capoeira baiana. Entretanto, nenhum dos integrantes do Teatro Experimental do Negro teve trabalho aceito para integrar a delegação brasileira no festival senegalês. De maneira que isto aumentou o desconforto de Abdias e sinalizou para ele que uma ruptura maior estava para ocorrer. Na realidade, no final dos anos 60, amigos e pessoas próximas de Abdias viviam um cenário de não apenas desconforto, mas um cenário de incerteza. E nesse cenário, ele então decidiu buscar um espaço de inserção nos Estados Unidos. Ele se exila em 1968 com uma bolsa de estudos recebida da Fairfield Foundation de 3 meses e após esse período ele viveu nos Estados Unidos como pintor de arte negra e também como professor universitário. Primeiro na Universidade do Estado de Nova York e depois como professor universitário na própria África, na Universidade de Ife, na Nigéria. Veremos a seguir o trecho de um uma entrevista concedida por Abdias Nascimento, bem nesse momento de sua chegada nos Estados Unidos. Observem como o repórter procura tratar do contato com Abdias de uma forma discreta e de uma forma amena, procurando evitar questões delicadas, e o quanto que Abdias é incisivo em sua posição e em sua maneira de ver a sua presença nos Estados Unidos. Veremos a seguir um trecho de uma entrevista
concedida por Abdias Nascimento. Veremos a seguir o trecho de uma entrevista em que um repórter brasileiro, no final dos anos 60, conversa com Abdias no momento da sua chegada nos Estados Unidos. Observem como o encaminhamento da entrevista procura enfatizar de forma amena essa presença de Abdias nos Estados Unidos, quase como se ele estivesse de férias. E como que nas respostas Abdias assume a sua posição em relação ao papel social do negro no Brasil e nos Estados Unidos e do quanto que a sua presença tem a finalidade de fortalecer essas relações. O episódio ocorrido no segundo Festac foi importante para uma mudança de posição de Abdias em relação à questão, entre aspas, do negro no Brasil. É a partir desse momento que a sua forma de ação se distancia completamente da possibilidade de uma inserção do negro na sociedade brasileira que não fosse por uma perspectiva propriamente africana. E isso ele já deixa bem evidenciado no prefácio do livro O Genocídio do Negro Brasileiro, onde ele se apresenta como um quilombola de Palmares. Nos anos seguintes, essa perspectiva pan-africana vai se afirmando através de uma leitura original da obra de Cheikh Anta Diop. Ambos se conheceram no Senegal através de Carlos Moore, um intelectual cubano que Abdias conheceu desde os anos 60 e que foi secretário do Cheikh Anta Diop. Então esse contato direto com Diop permitiu a Abdias perceber o quanto a valorização do Egito como civilização matricial para o continente africano e também para a Europa, abria possibilidades de valorizar e de potencializar a perspectiva negra no mundo. Essa perspectiva pan-africana foi lida por Abdias Nascimento, mas pensada a partir de um contexto brasileiro. Abdias encontrará no Quilombo, especificamente no Quilombo dos Palmares, uma matriz política e uma matriz social diferencial para o Brasil. Essa descoberta ele anuncia num trabalho em 1980 chamado O Quilombismo, trabalho este que será publicado em forma de artigo numa revista chamada Journal of Black Studies, editada por Molefe Ashanti, e será tratado nos Congressos de Cultura Negra das Américas, dos quais Abdias Nascimento não apenas participou, mas organizou um deles em São Paulo. Na obra de Raquel Gerber e Beatriz Nascimento, chamado Ori, um belíssimo filme que retrata esse cenário dos anos 70 e 80, temos a oportunidade de ver, de acompanhar algumas passagens do segundo Congresso de Cultura Negra das Américas, algo que observaremos nesse momento. No filme Ori, dirigido por Raquel Gerber e roteirizado por Beatriz Nascimento, é possível acompanhar toda a organização do movimento negro moderno e entre os eventos registrados está o segundo Congresso de Culturas Negras nas Américas, que nós teremos a oportunidade de ver a seguir. Dessa maneira,
no início da década de 1980, Abdias já tivera, dessa maneira, no início da década de 1980, Abdias já encontrava o seu pensamento e a sua teorização do mundo negro suficientemente madura para articular essas visões a partir de uma ação política consistente. Nesse sentido, tanto a negritude quanto o pan-africanismo foram ideologias políticas e formas de ação essenciais. Vale lembrar que a negritude que Abdias viveu não foi apenas a negritude francesa dos anos 30, 40 e 50, mas uma negritude revigorada pelos movimentos negros norte-americanos, como Black Power, e, sobretudo, uma negritude relida pela perspectiva do Steve Biko. Quando, nos anos 80, Aimé Césaire é convidado para um congresso realizado na Flórida em sua homenagem, é nesse congresso que Aimé Césaire lê o seu famoso discurso sobre a negritude. Isso acontece em 1987. E esse evento foi organizado pelo Carlos Moore e contou com a presença de grandes intelectuais do mundo negro, entre eles o próprio Leopoldo Sédar Senghor, Lélia Gonzalez, do Brasil, Manuel Zapata Oliveira e Abdias Nascimento. Veremos um trecho do discurso da negritude em que essa dimensão política é retratada por Aimé Césaire. E para encerrar, gostaria de destacar o quanto que os caminhos de Aimé Césaire, de Leopoldo Senghor e de Abdias se cruzaram. Eles se cruzaram nos anos 50, se cruzaram nos anos 80 e vieram a se cruzar no início do século XXI, quando ambos foram homenageados pela Unesco por sua luta em prol da justiça social e contra o racismo que atravessa a sociedade ocidental. Nesse evento, ambos tiveram a oportunidade de falar de suas lutas, e é uma justa homenagem com a qual nós gostaríamos de encerrar esta apresentação. Eu agradeço a vocês a oportunidade de organizar um pouco as ideias e de ter trazido essas reflexões, essas evocações e também esses documentos, né, visuais que foram aqui apresentados. Desejo uma boa continuidade da disciplina, um excelente aproveitamento e que a obra e a vida do Abdias inspire a todos vocês e a todas vocês em continuarem em busca de um conhecimento conectado com as nossas vivências, com as nossas realidades e um conhecimento crítico que nos permita ir além e, se não transformar o mundo, pelo menos não deixá-lo pior do que ele está. Obrigado a todas e a todas e um forte abraço.